Ultimamente tenho visto muita gente a ver, ou professores a dar como exemplo, ou pais a dizer: ai, tu devias era ser como esta menina. E eu acho que isso é uma ideia completamente errada e uma ideia que eu estou a tentar puxar para trás, porque eu sou humana, sou uma rapariga absolutamente normal que faz imensa coisa mal, e é importante referir isso, porque se calhar o que passa cá para fora e aquilo que estamos a falar hoje e aquilo que sai nas notícias são as coisas que são os sucessos, são as vitórias, pronto, mas há as coisas que não passam, ou o backstage e os passos todos que vieram antes deste sucesso são tão ou mais importantes como eu ganhar o que quer que seja. Então acho importante continuar a referir isso, porque a comparação é mesmo a pior coisa que se pode fazer. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite. Neste episódio especial que assinala o Dia Internacional da Criança, recebo na cadeira do líder alguém que sonha com o espaço. Lua Afonso, estudante que o Presidente da Assembleia da República destacou recentemente como um exemplo de mérito e excelência e que representará a Europa numa competição internacional da NASA. Bem-vinda, Lua, é um gosto a receber-te no Céu é o Limite. Muito obrigada. Obrigada eu. Tem 18 anos, vive na Covilhã e nas últimas semanas tornou-se um dos rostos mais falados da nova geração portuguesa. Lua Afonso tem 20 valores a todas as disciplinas, toca piano, pratica patinagem artística, é campeã de skyrunning, venceu concursos nacionais de leitura, é apaixonada pela indústria aeroespacial e qualificou-se para representar a Europa numa competição internacional na NASA. Foi elogiada no Parlamento pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, como exemplo para o futuro do país. Mas talvez o mais importante seja a forma como Lua fala sobre tudo isto, sem arrogância, sem discurso de gênio, sempre com uma ideia muito clara de disciplina, curiosidade, liberdade e responsabilidade. Neste episódio especial do Dia da Criança, conversamos sobre liderança, mérito, pressão, talento, futuro e democracia, com uma jovem que acredita que o 25 de Abril lhe permitiu sonhar sem limites e que a excelência não nasce apenas do talento, mas da coragem para continuar a tentar. O Volvo EX30 foi pensado para uma forma mais simples de avançar, mais ágil, mais consciente, mais intuitiva. Para quem vive entre decisões, reuniões, ideias a meio, mudanças de planos e dias que nunca acabam exatamente como começaram, mas também para quem sabe abrandar, mudar de direção ou simplesmente ganhar espaço para pensar. Compacto por fora, inteligente por dentro, 100% elétrico e com tudo o que realmente importa: tecnologia intuitiva, segurança, design e liberdade de movimento. Porque há quem crie impacto com clareza, com foco e com um automóvel que acompanha o seu ritmo. Volvo EX30. Menos complicação, mais movimento. Lua, é um gosto imenso. Diz-me, tens 18 anos, 20 valores a tudo. Representas Portugal em competições ligadas à NASA, foste elogiada no Parlamento. A pergunta que muita gente faz é simples: isto nasce ou constrói-se? Eu acho que acaba por ser um mix das duas coisas. Eu tenho muita sorte, porque eu acho que tenho alguma predisposição natural para algumas áreas, mas sem dúvida o talento, como em todas as áreas do mundo, o talento sem trabalho, sem dedicação, sem disciplina, não vai mesmo a lado nenhum. E estas coisas todas, e dar para conciliar tudo e para fazer tudo neste nível de excelência que eu me autoimponho, é sem dúvida muito mais trabalho do que talento.
Já falaremos dessa autoexigência que te impões. Antes disso, deixa-me recuar aqui um bocadinho à tua infância, ao teu início de vida. Qual é a primeira imagem que te vem à cabeça sobre a Covilhã? Sobre a Covilhã são os passeios que eu fazia com a minha avó desde muito nova. Eu não fui para o infantário, eu fiquei em casa da minha avó nos primeiros 3 anos da minha vida, e então eu acho que uma das primeiras memórias que eu tenho é da minha avó fazer tudo e mais alguma coisa comigo. Todas as vontades. Ela foi educadora de infância, então eu acho que também esta motivação para fazer muita coisa também pode ter surgido daí. Nós fazíamos muitas atividades e eu acho que eu conheci a minha cidade e apaixonei-me pela minha cidade nestes passeios que eu fazia com ela. E se calhar exploraste também algum desse teu potencial nessas muitas atividades que a tua avó desenvolvia contigo, não? Diria. Claro que sim. Eram atividades em muitas áreas, artes plásticas, mesmo de fingir que éramos jornalistas ou cozinheiros ou médicos. Sim. E então se calhar também acabei por descobrir muitas das coisas que eu gosto e que depois originaram a minha participação nas atividades. Crescer no interior deu-te alguma vantagem que as pessoas de Lisboa ou do Porto talvez não percebam, ou não? Crescer no interior é um misto de muita coisa. Já falei sobre isto várias vezes, porque muitas vezes associa-se crescer no interior como o isolamento, ter muito menos oportunidades. E não é tanto isso, não? É uma outra forma de liberdade. Exato, eu não senti isso de todo, e até já falei algumas vezes sobre as vantagens, porque eu acho que é importante também as pessoas do interior perceberem que há exemplos de como é que se conseguem superar estas dificuldades. Sim. Porque no interior nós não temos o caos das grandes cidades, temos muito mais paz, temos mais tempo para fazer as coisas, temos mais proximidade e contacto com as instituições, com as escolas, com as autarquias, com as pessoas que nós conhecemos mesmo, e isso acaba por dar uma qualidade de vida completamente diferente, que depois dá energia, dá tudo para o resto conseguir ser feito. Fala-me da tua família, o que é que aprendeste em casa sobre trabalho, disciplina, responsabilidade? A minha família sempre foi uma família que leva as obrigações muito a sério, e mesmo dos horários de cumprir. De cumprir aquilo que tem de ser feito, é cumprido e não há volta a dar. Mas também de uma forma muito leve e que não trouxe. Muitas vezes as famílias que crescem, as crianças que crescem nesse tipo de famílias, acabam por ter uma ideia negativa dessa exigência porque é imposta, é excessiva. Exato, não é? É excessivo. Okay. E na minha casa sempre foi levado com muita naturalidade, e é assim porque a vida é assim. Então acabou por criar essas rotinas que sempre se sentiram saudáveis. Tens dito que os teus pais nunca te pressionaram efetivamente para resultados, para bons resultados. Da forma como olhas para a tua dinâmica familiar, como é que se estimula esse ambiente de excelência sem pressão tóxica para esses resultados? Às vezes acaba por ser uma linha muito ténue, e depois mesmo que os pais, eu acho que o intuito dos pais nunca é traumatizar os filhos, ou nunca é que os filhos fiquem com uma ideia negativa do que quer que seja, mas às vezes os pais acabam também por projetar esses... querem ver o filho a dar potencial a todas as suas capacidades, e acaba por ser demasiado. Eu acho que é apoiar e potencializar as capacidades sem comparar, principalmente comparando com connosco próprios, mas não com os outros. Ou seja, eu acho que essa toxicidade começa talvez na comparação com aquilo que os outros estão a fazer, pronto. E então acho que passa um bocado por aí. Lua, fazes questão de referir sempre que não és sobredotada, que não te sentes sobredotada, mas houve algum momento em que sentiste ou percebeste que eras diferente na forma como organizavas o teu tempo e como encaravas objetivos? Quando é que, no fundo, no teu percurso até aqui, tens 18 anos, quando é que tu começas a perceber que eras, se calhar, uma criança que levava mais a sério este tema da excelência, dos objetivos, face a outras, por exemplo? Eu sempre estive rodeada de muita gente que também tinha objetivos e também levava as coisas a sério. Por exemplo, na patinagem, que é um desporto que eu pratico desde os 4 anos,
sempre tive pessoas que também iam e com objetivos e lutavam muito pelas coisas. E a patinagem é um meio exigente. Exato. Também. Depois, eu acho que o que diferenciou e onde eu senti mais diferença foi de tentar fazer tudo em simultâneo. E então eu acabava por ver muita gente, por exemplo, a priorizar muito o seu desporto e depois a descurar os estudos, por exemplo, ou ao contrário, e a dizer: pronto, tem de se fazer só isto porque eu quero ser o melhor nisto. E depois as outras coisas logo vejo ou fica para segundo plano. E eu acho que acabou por ser aí, se calhar no ensino no segundo ciclo ou no terceiro ciclo, que acabei por perceber que isto tudo é muito importante para mim. Então eu vou tentar ir em todas as direções e continuar a dar o meu melhor em tudo. E às vezes os meus colegas acabavam por ir mais por um lado ou mais por outro. Acabou por ser assim. A tua irmã aparece muitas vezes no teu discurso sobre a família, sobre as tuas bases. O que é que aprendeste com a tua irmã? Eu aprendi imenso todos os dias com a minha irmã. Eu aprendi muito em relação à forma como da minha relação com os outros, porque ela é uma pessoa que se relaciona com os outros de uma maneira completamente diferente de mim. Se calhar não dá logo tanto de uma maneira inicial aos outros, e então acabei também por perceber que esse aspecto de personalidade dela se calhar às vezes também é vantajoso. Mas aprendo muitas piadas com a minha irmã. Ela é uma pessoa extremamente engraçada, então aprendo todos os dias com ela sobre diversas coisas. E por exemplo, ela está também no teatro musical. Aprendo imensas coisas assim teóricas sobre o teatro musical que nunca me tinha passado pela cabeça, porque lá está, não é uma área onde eu estou metida, mas ela faz imensas coisas e tem sempre alguma coisa para me ensinar. Como é que uma jovem de 18 anos consegue conciliar a escola, o piano, a patinagem, a corrida, concursos de leitura, projetos aeroespaciais, sem colapsar? O que é que isto exige de ti no teu cotidiano? Exige não dar para priorizar a 100% todas as coisas, todas as semanas. Por exemplo, se eu tentasse fazer tudo no meu máximo todas as semanas, não... Era impossível. Há coisas que têm de se manter e tenho de dar o meu máximo sempre. A escola, por exemplo, a manutenção física, os treinos de força, de corrida, da patinagem, pronto, essas coisas são coisas que têm de estar estáveis porque são a base do resto tudo. Mas, por exemplo, eu não escrevo todas as semanas, eu não dou tudo de mim nos projetos todas as semanas, eu não faço provas todas as semanas e... Então acaba por ser, esta semana o que é prioridade e vamos estabelecer alguns objetivos para esta semana para ir ao encontro daquilo que é prioridade esta semana. Tu fazes esse calendário? Organizas esse calendário ou fazes-o só mentalmente? Eu tento todas as semanas arranjar uma lista uma planificação. Nem sempre é possível e às vezes está tudo a acontecer e é um bocado mais mental do que físico. Mas pelo menos mentalmente, no fim da semana ao domingo. E é uma coisa que também passa muito pela conversa com a minha família e pelo planeamento em família de esta semana o que é que cada um de nós tem de fazer e vamos gerindo isso de forma a que se consiga fazer tudo. Há jovens da tua idade que sentem ansiedade só de gerir a escola. É possível viver tantas vidas ao mesmo tempo sem perderes a tua, ou há inevitavelmente algo que fica para trás no meio destas atividades todas? Eu sinto realmente que eu estou a viver 5 vidas constantemente. E isso não é necessariamente uma coisa má, mas não é sempre excelente ou perfeito. Sim. Porque... Há alturas em que gostavas de abrandar. Exato. Há alturas em que eu se calhar gostava de não ter 2 eventos no mesmo fim de semana para poder aproveitar a 100% aquele. E ultimamente também tenho tido de fazer algumas escolhas e tido de abandonar algumas coisas que gostava imenso de fazer e teria todo o gosto em participar, mas simplesmente participar nesse tipo de coisa num dos eventos implicaria não aproveitar ou não estar ou não ter a memória completa do outro. Mas claro que há muita coisa que acaba por ficar para trás,
mas vou tentando gerir, estar um bocadinho de tempo nesta, um bocadinho de tempo nesta e conseguir ter tudo ao mesmo tempo. Esse teu perfil de excelência, Lua, combina o esforço físico, mas também uma enorme resistência mental. O que é que para ti mais influencia essa personalidade vencedora e essa resistência mental que transparece de ti? É pensar quanto é que eu quero isto. Eu quero isto mesmo. Quanto é que eu estaria disposta a dar para alcançar isto? E na maioria das vezes eu quero mesmo isto. Porque eu acho que sou uma pessoa que não se... Eu estou sempre à procura de mais. Mesmo neste momento que eu tenho... Muita gente veria como, ok, é o topo, está em tudo, está no topo, está em tudo e está bem em tudo. Sim. Mas eu estou sempre de olho naquele projeto ou naquela coisa que eu ainda gostava de fazer, ou ainda não atingi o meu potencial máximo nesta coisa ou nesta coisa, e é mesmo pensar que eu quero mesmo aquilo e eu vou lutar mesmo por aquilo que eu quero. Há espaço para falhar na tua vida? Claro que há espaço para falhar. Eu falho todos os dias ou quase todos os dias, e é isso que me trouxe até aqui. Porque em todas as coisas que eu já experimentei, eu sou uma pessoa que não tem medo de falhar ou de ser má quando tenta. Eu gosto muito de ser boa nas coisas, mas quando eu tento alguma coisa nova e todas estas atividades, eu tive de começar por algum lado e tive de experimentar e tive de ser má primeiro para depois evoluir e ser boa. E é isso que constrói a base para depois evoluir e para me tornar a melhor possível em cada coisa. E não só as coisas que eu faço e que eu já errei e agora estou melhor, mas muitas das coisas que eu não faço bem, nem nunca fiz bem, nem se calhar nunca vou fazer bem. E está tudo bem com isso. E é mesmo, eu acho que uma das minhas filosofias é tentar tudo, e o que der para aproveitar e o que eu gostar de fazer, vou perseguir isso e vou tentar ao máximo. O que não der, fica pela tentativa, ou fazemos por gosto. Também, ou... Pronto, diz-me, qual foi o maior fracasso ou a maior desilusão que já tiveste até agora nessas muitas coisas que experimentaste, e no fundo o que é que ela te ensinou? O que é que retiraste dela? Eu já fracassei em várias coisas em que neste momento sou bem sucedida. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei, se calhar não o meu maior fracasso, mas uma coisa que eu fiquei chateadíssima foi no ano passado. Eu participei nesta competição no Space Design Competition e fiquei apenas pela fase nacional. Ou seja, eu dei o meu máximo, trabalhei mesmo imenso e fiquei na fase nacional, e depois vi colegas minhas a irem à fase internacional e fiquei super feliz. Apesar de ter ficado super feliz por elas, também gostava mesmo de estar ali e queria ter ido com elas. Isso deu-te se calhar a alavanca para lá conseguires estar este ano. E se calhar este ano fui com mais afinco e perguntei-lhes aquilo que elas tinham feito para tentar ser melhor e conseguir passar à próxima fase. E por exemplo, este ano vamos as 3 e eu acho que são os erros e são os falhanços, entre aspas, não grandes falhanços na vida, porque tenho a sorte de ter uma vida boa e feliz, mas um falhanço que depois alavancou e deu quase uma catapulta para conseguir da próxima vez. Disseste na tua entrevista aqui ao lado ao Ricardo Araújo Pereira que, embora te apontem como um exemplo pelos sucessos, há muita coisa que fazes mal, não é? Isto que temos estado a falar. Porquê que consideras que é importante dizer isso publicamente também? Ultimamente tenho visto muita gente a ver, ou professores a dar como exemplo, ou pais a dizer: ai, tu devias era ser como esta menina. E eu acho que isso é uma ideia completamente errada e uma ideia que eu estou a tentar puxar para trás, porque eu sou humana, sou uma rapariga absolutamente normal que faz imensa coisa mal, e é importante referir isso, porque se calhar o que passa cá para fora e aquilo que estamos a falar hoje e aquilo que sai nas notícias são as coisas que são os sucessos, são as vitórias, mas há as coisas que não passam, ou o backstage e os passos todos que vieram antes deste sucesso são tão ou mais importantes como
como eu ganhar o que quer que seja. Então acho importante continuar a referir isso, porque a comparação é mesmo a pior coisa que se pode fazer, porque quando nós nos comparamos a alguém, comparamos-nos com aquela fase da vida da pessoa, que é completamente diferente da fase que nós estamos a viver. E aquela pessoa não tem só aquela fase na vida, ou seja, há todo um conjunto, como dizias, de etapas anteriores, muitas vezes com muita angústia, com muito esforço, com alguns fracassos pelo meio que te permitiram chegar ali, não é? Que te permitiram ser de facto esse exemplo que tem sido apontado. E falando nesse exemplo, Lua, quando o Presidente da Assembleia da República te aponta como símbolo do futuro do país, sentes orgulho ou sentes o peso de passar a representar uma geração inteira? Sinto um misto dessas duas emoções. Foi mesmo uma surpresa e eu não estava nada à espera, e acaba por ser, uau, no meio de milhões de jovens portugueses que têm tanto talento, e vivemos num país, felizmente, que tem tanto talento, especialmente jovem, como é que é escolhida uma pessoa e essa pessoa sou eu? E é claro, um orgulho, é um reconhecimento do trabalho, é algo que eu fico extremamente feliz, mas às vezes também penso, eu estou a viver a minha vida normal, não será? Agora, eu sempre fiz isto e estas coisas todas sempre existiram. Às vezes tenho um bocado de medo que seja este excessivo ou um bocado de mediatismo, mas tenho tentado agarrar as oportunidades e potencializar aquilo que eu consigo puxar para o que é o meu futuro e para aquilo que me interessa, entre aspas. Mas claro, sem pensar que isto é eterno, ou sem me pôr num pedestal, porque não é diferente daquilo que eu sempre fiz. Lua, sentes que os jovens vivem demasiado presos a esta comparação permanente que falavas há pouco? Sem dúvida. Eu comparo-me todos os dias a imensa gente, apesar de na cabeça de muita gente, e como estávamos a falar há bocado, eu conseguir ver que eu estou numa fase muito boa e que eu tenho muita coisa, e que se calhar o sonho de muita gente seria estar no lugar onde eu estou agora, eu continuo a comparar-me e continuo a olhar para os outros e a ver, mas eu queria isto e isto que aquela pessoa tem, e pronto, e isso acaba por ser acaba por ser muito mau para o nosso dia-a-dia a nível de saúde mental, e acaba por parar ou atrasar até o nosso progresso, porque ficamos muito fixados naquele objetivo específico e queremos aquilo para agora, para ontem quase. Com impaciência. Exato, alguma impaciência, e depois nós não, como estava a dizer há bocado, não sabemos o que é que passou na vida daquela pessoa, não sabemos o que é que aquela pessoa sacrificou para estar ali, tudo o resto, todas as outras facetas da vida da pessoa, que nós não existem, ou ao contrário, e acho que tenho lutado muito contra isso pessoalmente, e lutado com os meus amigos e com as pessoas com quem falo, para que isso também não aconteça com eles. Sentes que a excelência que tens alcançado pode ser um lugar solitário também? Eu pessoalmente não tenho sentido isso, porque felizmente, pronto, tenho uma família e amigos e que nunca me fazem sentir uma base isso, sólida. Uma base muito sólida, mas claro, também tenho percebido que há muita gente que se calhar não fica assim tão feliz com ver os outros a ter sucesso, e isso também é uma mentalidade se calhar muito portuguesa, que é, se eu não tenho, os outros também não podem ter, ou como eu não vou conseguir alcançar isso, eu nem sequer estou na corrida para conseguir chegar a isso, mas como eu não tenho, ou os outros também não podem ter. Então eu tenho se calhar sentido muito isso de pessoas que pronto, se calhar não me dizem muito. Agora, a minha base e as pessoas que eu considero que são a minha família e me apoiam e me motivam, claro, nunca essa solidão, nunca sinto essa solidão. Olha, quando ouves a palavra liderança, o que é que significa para ti? Como é que tu defines liderança? Eu defino liderança como... É uma pergunta complicada, mas eu defino a liderança como alguém, uma pessoa que é um bom líder, sabe liderar, mas também sabe ser liderado. E eu acho que a liderança passa muito por isso, e um bom líder é
não digo amigo, mas digo pronto, empático com aqueles que lidera, porque se calhar põe-se na posição dos outros. E eu vejo muito a liderança como algo assim, é alguém que sabe liderar, mas alguém que também consegue ver o lugar do outro. Achas que é mais sobre inspirar pelo exemplo ou pela capacidade de mobilizar outras pessoas, até com ideias muito diferentes das nossas, para seguir determinado rumo? Eu acho que o exemplo é muito importante, e quando um líder trabalha e mostra que consegue ser feito, isso acaba também por mobilizar, mas a comunicação e esta relação de proximidade com aqueles que está a liderar também é muito importante, e acaba por ser esse contacto que mobiliza as pessoas a fazer e a ter ideias, porque um bom líder não sabe só ter ideias ou mandar fazer, mas também mostrar como é que é possível fazer e dar motivação e ânimo para que tudo decorra e tudo se faça, e o trabalho como um todo é muito importante. Há algum líder, seja político, científico, desportivo ou cultural, que te inspire particularmente? Eu ultimamente tenho estado fascinada pela astronauta que foi que esteve na missão Artemis 2, a Christina Koch, e porque ela é uma líder. Por acaso nesta missão ela não estava como líder da missão, mas ela é uma líder nata, principalmente porque ela não se põe na posição de líder ou acima dos outros. Ela é uma pessoa extremamente dada às pessoas, uma pessoa que parece super sociável, que tem montes de outras atividades. Eu também me vejo um bocadinho nela, porque ela faz surf, ela faz montanhismo, ela corre, ela faz triatlos, ela faz tudo e consegue conciliar isto com uma carreira super bem sucedida no setor espacial, e sendo uma das mulheres mais influentes ultimamente, não é? É assim que te vês no futuro, Lua? Quem sabe? Eu vejo-me a fazer muita coisa, principalmente, se calhar não como astronauta, mas a conseguir conciliar uma carreira científica, que é uma das minhas maiores paixões, com muitas outras coisas que me fazem feliz com a comunicação, com o desporto, com imensa coisa, e é mesmo o que eu vou tentar fazer da vida, é contrabalançar estas coisas todas. Diz-me, nas competições espaciais em que tens participado, o que é que aprendeste sobre trabalhar em equipa? Falavas desse exemplo, da questão de liderar entre pares, não é? De um líder que está entre iguais, não é? Que não se coloca acima. O que é que aprendeste? O que é que tens aprendido nestas competições sobre trabalhar em equipa? Nestas competições é mesmo uma das coisas mais importantes, é trabalhar em equipa. Eu estive recentemente em 2 competições de equipa, o CANSAT e o Space Design Competition. O CANSAT é uma equipa muito mais reduzida, éramos 5. Eu era a chefe de equipa, e foi mesmo desafiante conseguir gerir primeiro tantas opiniões, mas depois o trabalho de cada um que estavam a fazer era um trabalho material. Sim. Se não houver comunicação e toda a gente perceber qual é que é o plano geral, e perceber um bocadinho, não tem de ser especialista, mas tem de perceber um bocadinho daquilo que todos estão a fazer, para depois o trabalho conseguir ser muito mais facilmente relacionado. Depois no Space Design Competition é completamente diferente, porque são equipas muito maiores, são equipas de 30 pessoas, nós estamos a trabalhar online, ou seja, o contacto é ainda mais difícil. Na fase portuguesa eu fui a presidente da equipa, e era mesmo, foi das coisas mais desafiantes que eu fiz, porque era estar a conseguir perceber um bocadinho, com aqueles 5 minutos de conversa, o líder do departamento conseguir transmitir-me tudo aquilo que se estava a passar naquele momento. E isso acaba por ser muito do trabalho real que é desenvolvido, que é ser sucinto, mas conseguir englobar o máximo de conhecimento possível, sem ser muito técnico, porque eu não estava a perceber exatamente o que se estava a passar, mas tendo a visão geral conseguia liderar e conseguia passar mensagens. Sentes que a tua geração procura líderes diferentes das gerações anteriores? Modelos de liderança distintos dos que marcaram, por exemplo, a minha geração ou gerações passadas? O que é que a tua geração prioriza num líder? Na figura de um líder? Eu sinto que cada vez mais prioriza a proximidade.
nós conseguimos ver isso, por exemplo, na presença nas redes sociais, que os líderes cada vez mais têm tentado estabelecer esse contacto ligação, mais né? direto e essa ligação mais direta com os jovens, porque eu acho que nas gerações passadas, e eu ouço muito os meus pais e especialmente os meus avós a dizer que um bom líder é aquele que tem um punho forte ou está ali quase num pedestal e que sabe liderar porque se vê que ele percebe daquilo. E eu acho que agora cada vez mais nós valorizamos alguém que nos saiba explicar porque é que aquilo está a ser feito ou porque é que ele está a fazer de determinada forma e não de outra. Não é deixar liderar porque ele sabe o que é que ele está a fazer, mas nós também conseguirmos perceber porque é que aquilo está a ser feito. E eu acho que isso vem muito da curiosidade, da participação ativa dos jovens que querem cada vez mais fazer parte. E eu acho isso muito positivo. A engenharia aeroespacial é um sonho teu de infância ou nasceu mais tarde? Nasceu mais tarde. Eu acho que eu nunca tive assim algo real. Claro que sonhava em ser cantora, em ser tinha assim paixões muito quando era muito pequenina. Depois, quando começou a ser real e me começaram a perguntar mesmo a sério o que é que queres ser quando fores grande, eu nunca tinha uma resposta assim bem definida, porque eu fazia muita coisa e eu gostava igualmente de todas as coisas que eu fazia. Eu acho que foi recentemente, mais depois do projeto do Astronauta por um Dia, que eu comecei a ver a carreira espaço ou carreira aeroespacial num todo como algo mais que eu gostava mais de me focar e de me especializar, mas eu não é se calhar aquilo que eu quero fazer para a minha vida toda, ou pelo menos a única coisa que eu quero fazer para a minha vida toda, porque eu gosto de tudo e eu gostava de conseguir enquadrar as coisas todas que eu gosto ou que eu acho que tenho potencial para ser uma boa profissional no meu futuro. Mas sabes que eu acho que isso é muito uma marca das novas gerações, porque na minha nós escolhemos uma carreira e seguimos essa carreira a vida inteira, não é? Ou mesmo que não fosse na mesma empresa, à partida seria no mesmo setor de atividade. E hoje, de facto, essa carreira mais portfólio, que combina muitas vidas numa só, não é? Acho que esta geração, a tua geração, tem uma capacidade muito diferente de perceber, que a minha não teve, que existem vários lugares felizes numa mesma vida profissional, não é? Sim, eu só percebi isso muito mais tarde. E acho que alguns colegas meus, algumas pessoas da minha geração perceberam isso também mais tarde. E as novas gerações, aquilo que eu sinto quando falo com jovens nas universidades, quando vou, é precisamente isso, é que há essa consciência muito mais cedo de que se pode ser feliz em muitas coisas, em diferentes etapas da nossa vida, e que basta no fundo saber navegar isso bem, não é? Eu sinto que isso também vem de, por exemplo, há alguns anos o que os jovens tinham acesso era as matérias da escola e eles eram bons numa coisa. Ok, sou muito bom em matemática, portanto vou por esta área. Sou muito bom, pronto. E não tinham acesso a tantas... Menos mundo, exato, talvez, não é? Exato, não tinham acesso a tantas atividades, a tanta coisa, e de explorarem também as suas capacidades pessoais. E muita gente chega à vida adulta e só depois é que percebe. E de perceber, Lua, se calhar, que é possível mudar a rota, que é possível voltar atrás, é possível experimentar aquilo, não gostar daquilo, claro, e fazer outra coisa. É possível fazer aquilo durante um tempo e voltar à escola e voltar a aprender e começar do zero quantas vezes for preciso. Eu acho que isso é uma ideia muito bonita e é bom que se consiga de facto materializar com oportunidades reais para as novas gerações. Deixa-me falar também disso. Tens ambição de trabalhar fora de Portugal, presumo? Ou não? Sim, na minha na área que eu estou a pensar a seguir, sim. Infelizmente neste momento cada vez mais há mais oportunidades e isso é espetacular, porque Portugal tem crescido muito neste setor, mas as minhas ambições e se calhar a nível profissional há quase uma obrigação para sair, sim. Como é que vês essa opção que assumes como normal e natural, e que é também normal e natural e cada vez mais comum em muitos jovens da tua geração e até de gerações anteriores que optaram por sair do país? Como é que tu vês isso? É um problema sair ou é um problema sair e depois não ter oportunidade para voltar? Um problema sair eu não vejo como
um problema por si só. Eu vejo como um motivo que leva a que os jovens saiam. Por exemplo, um dos motivos que eu tenho visto que leva a que muita gente saia e que não é, se calhar, o que muita gente pensa logo, é também aquilo que tínhamos falado da comparação. Cada vez mais vê-se nas redes sociais e quando se fala que eu vou viver não sei para onde, para um país na Europa, e depois nós acabamos por nos comparar de... Não quer dizer que as oportunidades lá fora sejam assim tão melhores, mas como é fora de Portugal já é uau, e já podemos dizer que estamos a trabalhar fora de Portugal e que já somos muito bem sucedidos. Mas por outro lado, claro que também há problemas que têm de se colmatar para que os jovens não tenham de sair de Portugal por obrigação, porque estive a falar de quem sai de Portugal por escolha, mesmo que tenha aqui oportunidades, mas há muitas áreas e há muitas carreiras onde ainda não há oportunidades concretas, ou pelo menos na expansão que muita gente na dimensão que muita gente precisa, gostaria ou precisa, e eu acho que falta uma mente, cada vez mais há mais startups e mente empreendedora, mas falta muito essa capacidade de empreendedorismo, de ver, de arriscar. Ainda agora saí de um evento da Ciência Viva onde se falou muito da aposta na ciência em Portugal, que cada vez mais tem de ser feita como se fazem nas grandes potências para que consigamos evoluir. Uma aposta de risco que se faz muito pouco em Portugal. E que era necessário para que depois essas pequenas empresas dessem o salto e conseguíssemos, por exemplo, na área da ciência e da tecnologia, que conseguíssemos ser muito mais do que aquilo que somos agora, porque a verdade é que temos talentos gigantes em Portugal, temos muita gente que pensa e que tem boas ideias, mas depois não temos fundo, não temos estrutura para fixar essas pessoas cá. E para no fundo conseguir retê-las cá. O que é que achas que o país ainda não percebeu sobre o talento jovem e sobre as suas prioridades em termos profissionais? É que as pessoas ainda veem muito os jovens como uns miúdos e como aquelas pessoas que ainda não têm experiência e que então apesar de se acharem muito espertos, não vão dar muito. E eu acho que essa valorização dos jovens e do talento jovem e das ideias é muito importante, e muitas empresas conseguiriam beneficiar muito se olhassem mais para as ideias jovens e para o talento jovem. O que é que para ti seria necessário para que jovens brilhantes escolhessem construir o futuro aqui e não lá fora? Era criar as oportunidades para os jovens não terem só uma carreira, terem também família, terem também qualidade de vida. A carreira, o que eu falei das oportunidades é extremamente importante. Criar estrutura e base para que possam desenvolver os seus projetos aqui, mas também, por exemplo, a questão da habitação, da qualidade de vida no geral, das pessoas e das escolas e de tudo não acontecer até às 5h30 ou 6 da tarde, como acontece aqui em Portugal, de nós termos um bocado os exemplos dos países onde teoricamente e factualmente a qualidade de vida se mostra maior, de nós termos mais tempo para as relações pessoais, de mais qualidade para a formação das famílias, acaba por se relacionar muito com os direitos e as oportunidades também das mulheres. E eu acho que é esse dinamismo e esse olhar para as pessoas enquanto pessoas que não estão só a trabalhar, mas estão também a viver e a querer viver de uma forma diferente e feliz, que falta a Portugal e que falta para nós conseguirmos fixar cá pessoas que não tomem como a única escolha ir para um país fora de Portugal. Disseste, salvo erro, numa entrevista ao Público, uma coisa muito forte, que o 25 de Abril permitiu que pudesses viver a vida que hoje tens. Que país gostarias de deixar às crianças do futuro, Lua? Um país em que nem sequer se pensasse
se é possível ou que adversidades é que vou ter sendo jovem, sendo do interior ou sendo mulher, por exemplo, que são três fatores que penalizam muito. Exato, ou que pelo menos as pessoas associam como penalizadores. Ou seja, isso nem sequer ser uma questão, nem sequer se falar da diferença, porque eu tenho... Muita gente pergunta e questiona, então, mas sendo do interior, como é que tu consegues fazer estas coisas todas? Como é que, sendo mulher, quais é que são as adversidades? Eu gostava de chegar a um ponto e gostava de chegar a um país em que isso nem sequer fosse questão, porque toda a gente vê isso com normalidade e és mulher, és homem e é exatamente a mesma coisa. Ou és do interior, ou és de uma grande cidade ou da capital e é exatamente a mesma coisa. Então eu acho que num futuro eu gostava que isso não fosse uma questão, principalmente. O que é que te inspira, Lua? A mim inspiram muito os meus colegas, os meus amigos, as pessoas com quem partilho estas experiências todas. Inspiram-me muito as pessoas que conquistam grandes feitos e que o fazem com uma naturalidade e com uma felicidade extrema e que se vê que as pessoas são mesmo felizes a fazer aquilo, e inspira muito a minha família. Obrigada, Lua, foi um imenso gosto de receber-te na cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e Gustavo Carvalho. Foi um episódio especial a assinalar a comemoração do Dia Internacional da Criança, em que recebi na cadeira do líder Lua Afonso, estudante de excelência que representará a Europa numa competição da NASA. Foi um gosto receber-te, Lua, mais uma vez. Muito sucesso. Muito obrigada. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre a liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso de carreira ou dúvidas que o inquietem, envie um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Eu regresso, como é hábito, na próxima semana, no formato habitual, com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. O Volvo EX30 foi pensado para uma forma mais simples de avançar. Mais ágil, mais consciente, mais intuitiva. Para quem vive entre decisões, reuniões, ideias a meio, mudanças de planos e dias que nunca acabam exatamente como começaram, mas também para quem sabe abrandar, mudar de direção ou simplesmente ganhar espaço para pensar. Compacto por fora, inteligente por dentro, 100% elétrico e com tudo o que realmente importa: tecnologia intuitiva, segurança, design e liberdade de movimento. Porque há quem crie impacto com clareza, com foco e com um automóvel que acompanha o seu ritmo. Volvo EX30. Menos complicação, mais movimento.